pessoas que buscam instrumentos terapêuticos, muitas delas, elas não até se preocupam de estudar a origem do instrumento, muitas vezes não sabem quem criou, em que contexto que esse instrumento terapêutico ele foi desenvolvido. E eu sempre dei muita importância para saber esses conteúdos, não é? Por quê? Porque quando você tem todo esse conteúdo, esse contexto, quem criou, como é que foi esse processo de quem criou esse sistema terapêutico, você começa a olhar para esse sistema, para essa ferramenta que você tem em mãos, de uma forma muito mais abrangente. E, inclusive, você aproveita muito mais quando você vai fazer o uso desse instrumento. E não é diferente com o Reiki, não é diferente com o Jikiden Reiki. Então, o Reiki, para quem não sabe, o Reiki é um instrumento terapêutico nascido no Japão. A cura com as mãos, ela é milenar, gente. Vamos deixar bem claro que a cura com as mãos, ela é milenar, né? Ela vem de há muito de nossos antepassados. Só que o Reiki, especificamente, ele nasceu no Japão. Ele nasceu no Japão no ano de 1922 com Mikao Usui. Então, Mikao Usui, ele teve a sua vida, de certa forma, um pouco banalizada, né, na internet, e realmente os conteúdos que eu vou passar para vocês hoje são conteúdos que eu obtive, né, assistindo às aulas lá no Instituto Japonês. Então, são realmente conteúdos fidedignos, conteúdos que vocês podem ter em mente, anotar, porque realmente um conteúdo vindo da origem. Então, Mikao Usui como pessoa, né? Porque as pessoas veem Mikao Usui, deixa eu tomar minha água para ir me hidratando. Mikao Usui é visto por muitas pessoas aqui no Ocidente como um mestre iluminado, mas muitos não sabem realmente o que ele passou, como foi a sua vida e toda a trajetória. Porque, na verdade, ele foi um homem comum. Ele foi um homem comum, mas adiante do seu tempo. Pela história de sua vida, que nós, inclusive, dentro do curso, a gente tem um espaço muito importante dedicado a ele, que nós explicamos todos os detalhes de como foi sua vida, do que ele estudou, como é que ele conquistou essa iluminação e como que ele sistematizou o que nós chamamos hoje de simplesmente Reiki, ou Reiki, como é conhecido no Ocidente, porque a pronúncia certa é Reiki. Reiki, são dois termos, né, separados. Bom, Mikao Usui era uma pessoa comum, um trabalhador comum, passou por várias profissões, mas ele, como eu disse, ele era uma pessoa além do seu tempo. E o fato dele ser uma pessoa além do seu tempo, ele era muito estudioso, uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que buscava a verdade em todas as coisas. Então, com essa ânsia, né, de aprender, de estar sempre com a mente mais alerta ou até aberta ao seu tempo, ele conseguiu encontrar várias respostas para as suas dúvidas. E durante todo esse percurso, um dos elementos que é muito importante que vocês saibam é que ele trabalhou um certo período da sua vida para um político muito importante no Japão. E ao trabalhar com esse político, ele tinha condições de sair e viajar para outros países. Porque naquela época, vamos imaginar, gente, naquela época, em 1922, viajar não era uma coisa que a gente conhece como hoje. Era uma coisa muito, além de difícil, ela era dispendiosa e financeiramente até inviável para muitas pessoas. E Mikao Usui, ele não era uma pessoa rica. Ele era rico de conhecimento, mas financeiramente ele era um homem comum. Mas ao trabalhar com esse político, ele conseguiu até ampliar a sua capacidade assim de expandir os seus conhecimentos estando em outros países. E com isso, ele começou a questionar a razão da sua existência. O ponto-chave na vida de Mikao Usui foi o questionamento: qual o meu verdadeiro papel na vida, qual o meu verdadeiro propósito na vida. E quando ele começou com esse questionamento, ele começou a estudar as religiões, né? O budismo, o catolicismo também. Ele estudou o shintoísmo, o zen budismo. Então ele passou por todo um processo
dentro de um templo, inclusive durante 3 anos, buscando essa resposta, a razão da sua existência, o propósito da sua existência. Só que ele não conseguiu encontrar. Então ele chegou para o mestre dele e falou: Mestre, eu vim aqui para buscar uma resposta e vou sair sem essa resposta. E o mestre falou para ele: Você tem que morrer. Você precisa morrer. E é interessante que ele levou isso ao pé da letra, porque o mestre falou com ele metaforicamente. É claro que existem vários processos de se chegar a uma iluminação, mas ele levou isso ao pé da letra. E esse momento da vida dele foi muito importante, por quê? Porque ele foi realmente, ele saiu do templo, ele foi para uma montanha que se chama Monte Kurama, inclusive um conteúdo que tem lá no meu YouTube, vocês podem ver, o local é muito lindo, é um local de peregrinação, inclusive. Foi para essa montanha durante 3 semanas. Ele jejuou e ele fez meditações para encontrar esse propósito. E ao final dessa terceira semana, ele recebe uma forma de iluminação muito grande. Os detalhes a gente dá lá no curso, mas a partir daí ele percebeu que ele já estava diferente, que ele pertencia não só àquele corpo que ele estava ali naquele momento, mas que ele se sentia parte do universo. Então ele sentiu que ele não era mais um ser individual, ele era um ser que fazia parte do todo. E ele ficou tão extasiado que ele realmente ele procurou o seu mestre e comentou com o seu mestre: Mestre, eu estou sentindo. Ele teve, é claro que todos os detalhes, né? Ele teve experiência com as mãos e percebeu que as suas mãos estavam diferente, né? Ele todinho estava diferente, mas as suas mãos, ele percebeu que realmente ele tinha a cura. E aí o mestre lhe disse: Você encontrou a sua resposta. Você encontrou o que você foi buscar. Você promoveu uma morte e você conquistou o que você queria. Agora, utilize essa cura que você tem nas suas mãos para ajudar as pessoas a se curarem da sua dor, da sua alma. Então, resumidamente, a história de Mikao Sui é essa. É claro que a gente dá mais detalhes lá no curso, mas foi um momento realmente muito importante para ele. E a partir daí ele começou a fazer experiências consigo mesmo, com a família, vendo respostas. Aí ele sistematizou o que nós conhecemos hoje como simplesmente Reiki.